Fala, monstrinho! Maurício na área. E no vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse efeito aqui. Esse efeito é maneiríssimo, de dupla exposição. Então eu vou te ensinar todos os detalhes que você precisa e acredite, é super fácil de fazer. Então eu fiz aqui dois exemplos. Esse daqui com o rapaz, que é o que a gente vai recriar no vídeo, e esse outro aqui, tá? Que é a mesma ideia, a mesma coisa, só que eu fiz um com um homem e outro com uma mulher. Então vamos lá, né? Como é que a gente faz para poder criar isso daqui? O arquivo já está aberto aqui, você está vendo? Então, para não roubar, eu vou criar um arquivo novo. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a minha pasta e vou pegar a foto dele aqui, vou jogar aqui em um arquivo novo. Não sei se você sabia disso, mas você pode arrastar ele para a barra aqui em cima e ele vai colocar o arquivo lá, ó, tá vendo? Então, como é que a gente faz aqui? Primeira coisa, o primeiro passo, a primeira etapa é você selecionar a imagem que você quer colocar, tá? Então, a gente vai selecionar ele. Como que a gente vai fazer isso? Você sabe, tio Maurício é preguiçoso. Se você apertar a letra W no teclado, ele vai selecionar uma das ferramentas que tem aqui. E aqui em cima, você vai ter a opção Select Subject. Tá vendo aqui? Select Subject. Se você apertar ele, o Photoshop começa a fazer a sua mágica. Então ele identifica qual é o objeto da foto e faz a seleção nele sozinho. Essa seleção é basicamente perfeita, principalmente porque a gente está tendo aqui uma imagem de altíssima qualidade. Mas só para ter certeza de que vai ficar bom, a gente vai vir aqui no Select Mask, e aí a gente vai ajudar o Photoshop a fazer a mágica dele. Aqui tem a opção Refine Hair, tá vendo? Quando você clica aqui, ele já dá uma melhorada na seleção do cabelo. Mas a gente pode vir aqui e pintar ainda por cima para poder ter mais certeza de que tá do jeito que a gente quer. E aí eu vou apertar aqui, ó, esse Smooth aqui, eu vou jogar ele um pouquinho para a direita e esse Shift Edge um pouquinho para a esquerda. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou suavizando a borda da imagem, tá? Então aqui, ó, se eu jogar para fora, ele vai colocar a seleção mais para fora da imagem. Se eu jogar o Shift Edge para dentro, ele vai colocar a seleção mais para dentro da imagem. Eu quero que ele fique para dentro da imagem, mas só um pouquinho. E o Smooth, se eu tirar, olha só, ele fica cheio de pixel aqui, tá vendo? Meio cortado. E se a gente aumentar ele aqui um pouquinho, ele dá uma suavizada nesse pixel, fazendo uma seleção melhor pra gente, beleza? Então, com isso daqui feito, é tudo que a gente precisa, a seleção aqui já está boa, é só você dar um OK. Feito isso, o que a gente vai fazer? Bom, quando a imagem está aqui, a gente tem que duplicar ela e colocar numa outra camada. Para fazer isso, com a camada de background selecionada, é só você apertar Ctrl J no teclado. Segura o Ctrl e aperta o J, que ele vai criar uma camada acima com o conteúdo daquela. Ó. Se eu clicar no olhinho da de baixo, ele some com o conteúdo da camada de baixo, tá? E é isso que a gente quer. Então, feito isso daqui, como é que a gente vai fazer? Você vai precisar escolher a imagem que você quer colocar em cima. Como você está vendo, todas essas imagens aqui eu peguei do Pexels, que é um site de banco de imagem gratuito. Você pode ir lá e utilizar também. Então eu vou pegar a imagem aqui, que é essa daqui dos pinheiros, tá? Que foi a que eu usei no exemplo. Então, ó, joga para cima dele. E aí, o que a gente precisa fazer? Colocar essa imagem dentro da imagem do nosso bonequinho aqui. Para fazer isso, é só você vir aqui na camada que está acima, né, que é a camada da floresta, botão direito em cima dela e apertar a opção Create Clipping Mask. Ele vai parar lá dentro da seleção do nosso boneco, beleza? Nosso boneco, nosso cara, como você quiser. Só que é o seguinte, se eu fizer assim, eu vou ter uma árvore bem no meio da cara dele. Isso vai ficar estranho, eu não quero isso. E se eu fizer aqui, também não acho que vai ficar tão legal. Então, o que eu quero fazer? Eu quero deixar as árvores mais aqui para trás da cabeça dele, como se fosse no cabelo, e o rosto dele livre. Para isso, eu vou dar um Ctrl T, botão direito em cima da imagem, Flip Horizontal. Ele gira essa imagem na horizontal. E aí, legal, ó, já ficou melhor. Então eu posso colocar ela aqui, posso colocar aqui, todos eles eu sei que vão ficar legais, tá? Então vamos deixar ele aqui, por exemplo, aqui primeiro, depois a gente muda se precisar. Bom, com isso feito, o que a gente precisa fazer? Tem dois detalhes. Você pode fazer isso com a imagem colorida ou com a imagem em preto e branco. Pessoalmente, eu acho preto e branco mais legal, acho mais bonito, acho que te dá uma harmonia de cores melhor, tá? Então, é a minha preferência. Só que eu vou te mostrar primeiro como fazer colorido, então presta atenção. A gente tem aqui as duas imagens. Se você pegar essa imagem aqui do pinheiro e você vier aqui embaixo, tem uma opção chamada
Create Layer Mask, né? Add Layer Mask. Então você pode clicar nela e aí você pode apertar a letra B no teclado, pode escolher uma cor preta. Se você apertar a letra D no teclado, ele vai zerar as cores aqui, vai ficar branco e preto para você. Você pega o seu pincel com a cor preta, aperta a letra B no teclado, ó, seleciona o pincel, seleciona a cor preta. E aí, nessa camada aqui, olha a minha configuração de pincel. Opacidade 20%, tá vendo? E aí eu vou pegar isso aqui e vou pintar no rosto dele. Olha só. E aí o rosto dele começa a aparecer. Tá vendo que eu estou passando bem na borda do rosto dele? Porque eu não quero que fique muito mais do que isso, tá? Por enquanto isso daqui para mim tá bom, já consigo ver o rosto dele. O que a gente pode fazer? Você pode fazer um teste nessa camada aqui, de clicar aqui nas opções que a gente tem e escolher uma dessas opções aqui de Blend Mode. Então você pode ir passando para baixo até que eventualmente, opa, esse Lighten aqui parece legal. O Lighten, ele vai aplicar a sua imagem nos tons mais escuros da imagem de baixo, isso é bem bacana. Então adiciona aqui o Lighten, por exemplo, e aí você pode mover a imagem para ver como é que vai ficar melhor. Eu gosto dela assim, também gosto dela assim. Inclusive, eu estou mexendo aqui, ele está mexendo a minha máscara junta, né? Se você não quiser mexer, é só apertar nesse iconezinho aqui, ó. E aí você pode selecionar só a imagem e a máscara fica no lugar, beleza? Então, eu achei que assim ficou legal, achei que assim ficou legal também, vou deixar ele desse jeito aqui, tá? E aí, como eu falei, deixar em preto e branco eu acho que fica mais bonito. Como que a gente faz isso? Entre essas duas camadas, a gente vai criar uma camada para deixar ele em preto e branco, tá? Então é só você clicar aqui na camada de baixo e aqui em cima na opção de Adjustments, a gente tem aqui Black and White, tá vendo? Tem Black and White e tem a opção aqui de utilizar o Gradient Map, mas eu vou utilizar o Black and White aqui porque é mais simples. E aí ele vai pegar tudo que está abaixo dessa camada e vai deixar em preto e branco. Vou até ajustar aqui, né, porque ele ficou faltando aqui esse pedaço aqui que não estava dando para ver. Vamos cobrir ele aqui todo. Pronto. E aí, como é que a gente faz para criar um fundo legal? Eu vou criar uma camada aqui embaixo, tá vendo? Ó, na background, cria uma camada aqui. E a gente vai pegar uma cor que já esteja na imagem. Esse é o pulo do gato. Então você aperta a letra I no teclado para poder pegar o conta-gota e pega um pedaço da cor que está mais próximo do limite do lado de fora. Então eu vou pegar essa cor aqui e vou apertar Alt Backspace para pintar. Pronto. Olha só como é que já ficou legal. Como que ele já misturou melhor a imagem ali para você, né? E aí eu só vou selecionar ele e as imagens que estão acima. Vou apertar aqui a letra V no teclado. Vou chegar ele mais para o canto. Tá? Acho que até a gente pode deixar o rosto dele aparecendo um pouco mais, né? Opa, marcar aqui de novo a correntinha. Então, ó, a gente pode vir aqui e deixar o rosto dele aparecendo um pouco mais. Vamos lá? Porque o olho é importante, né? O olho é expressivo. Então a gente pode vir aqui e pintar aqui um pouco mais o olho para aparecer, o nariz, a boca. Porque eu acho importante que o olho apareça aqui para dar uma imagem mais nítida para a gente. Legal. Opa, apareceu o cabelo aqui, eu não quero o cabelo. Vamos pintar de novo. Isso, pronto. Legal. E agora como é que coloca o texto? Bom, simples, né? Essa aula não é sobre isso, mas é só você adicionar o seu texto. Clica na ferramenta de texto, dá um toque na tela, ele já coloca um texto ali para você, e aí você escreve nesse caso aqui, né, é a escolha que eu quis fazer, então The Man, dá 2 cliques, edita, Man. E aí, ó, macete, eu vou pegar esse D e vou reduzir ele aqui, que eu quero que ele fique pequenininho. Vou selecionar essas duas camadas aqui, seguro o Ctrl, ó. Opa, não dá para fazer aqui, seguro o Ctrl, clica no T, seguro o Shift, Ctrl, clica no Man, e aí você vai selecionar as duas, tá vendo? É mais prático. Segura o Alt, duplica para baixo, e aí é só colocar in the woods. Legal? Então é só isso que a gente precisa fazer. Maurício, mas no seu exemplo você colocou o texto verde. Por que você escolheu esse tom de verde? Eu escolhi esse tom de verde porque ele já está na imagem. Então olha só, se eu vier aqui na imagem e
em qualquer lugar. Vou deixar aqui o Woods aqui selecionado. Se eu apertar a letra I no teclado, eu pego o meu conta-gota. Se eu vier em qualquer ponto da imagem que tenha verde, eu vou pegar um tom que combina com tudo, porque a imagem já está bem harmonizada. Então eu posso pegar esse tom aqui e pintar, só apertando Alt Backspace de novo. Seleciona a camada, Alt Backspace. Seleciona a camada, Alt Backspace. E aí você consegue criar ali a sua imagem com texto com efeito de dupla exposição, beleza? Eu acho que você não deve ter feito com exatamente as mesmas imagens que eu não estou disponibilizando essas imagens aqui, mas você pode procurar no site do Pexels, ok? É só você vir aqui ó, e digitar pexels.com, inclusive, se você vier aqui e digitar Side Face, essa imagem é a primeira que aparece. E aí você pode escolher qualquer outra para poder fazer os seus testes. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, tem muito conteúdo maneiro para você. Senta o like nesse dedo, que para mim é muito importante. Não se esquece de ativar as notificações para você receber mais vídeos. É isso, eu vou ficando por aqui. E vejo você no próximo vídeo. Valeu!